Nesse domingo eu quero seguir na toada aí das entregas dos resultados do terceiro trimestre de 2021 e trazer os principais pontos dos resultados de Bradesco, Itaú, CSN Mineração e também, eu acho que de uma das melhores empresas que nós temos no setor de energia, talvez esteja ali nos meus top 3 pelo menos, que é a própria Engie, né? E eu quis trazer esses resultados até mesmo porque algumas dessas empresas, tipo o Itaú, entregou um resultado muito bom, mas no dia seguinte acabou apanhando no mercado, porque, como está escrito aqui, estabilidade não existe, tem muita coisa que acaba preocupando os investidores e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e vou fazer o convite para vocês aproveitarem uma promoção que tá rolando da Clear, tá, gente? Quando vocês indicam amigos para abrir conta na Clear e aí eles abrem e fazem ali o primeiro investimento, você pode ganhar até R$70 em ações na sua conta. É claro que existem várias regrinhas que eu recomendo que vocês leiam, vou deixar todos os links aqui na descrição, mas acho que é uma boa oportunidade para vocês aproveitarem para tentar ganhar algumas ações e também para os amigos de vocês que talvez estão entrando agora nesse mercado poderem negociar com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar falando então sobre Bradesco. Ele acabou entregando um lucro recorrente 34% maior nesse terceiro trimestre de 2021, isso em relação ao mesmo período do ano anterior. Então ele acabou entregando um lucro de 6,7 bilhões de reais, o que é algo bem considerável, né? É claro que eu acho que tiveram alguns pontos que a gente pode destacar sobre esse balanço. Por exemplo, o ROI dele nesse terceiro tri ficou em 18,6%, o que foi uma alta de 3,4 pontos. Eu falei para vocês em um vídeo recente aqui do canal sobre as empresas que eu achei que poderiam ir bem e outras nem tanto nesse terceiro trimestre, e basicamente esse vídeo de hoje reflete muito o que eu falei há 2 semanas atrás, eu acho, né? O aumento na nossa taxa de juros, né, que a gente tá vendo desde esse início do ano, acaba impactando positivamente, mas claro que não somente isso, né? Porque nós temos também que a própria carteira de crédito do Bradesco cresceu 16,4%. Cabe ressaltar que dentro das linhas de crédito, as pontas que mais cresceram foram as de pessoa física e também as microempresas. Eu acho que se a gente olhar o balanço, pelo menos dos bancos que já entregaram resultados, são essas duas linhas que acabaram se destacando mais quando a gente fala da carteira de crédito. Mas ainda assim, como eu estava falando da Selic para vocês, quando a gente tem uma Selic um pouco mais alta, os bancos eles conseguem spreadar um pouquinho melhor, né? E aí o spread aí do Bradesco, ele chegou a 9% mais ou menos. E esse spread, só retomando para quem talvez nunca ouviu falar nisso, é aquela diferença entre o quanto o banco toma e o quanto ele empresta. Por exemplo, se você investe dinheiro no banco, ele pega o seu dinheiro e empresta para uma outra pessoa com juros muito maior. E aí ele ganha com essa diferença nessas taxas, tá? Mas enfim, gente, agora falando sobre talvez um ponto um pouquinho negativo, mas assim, nada que seja tão absurdo, o índice de inadimplência ficou em 2,6%. E aí tem uma certa preocupaçãozinha por causa do cenário atual que a gente está vivendo, né? Que é um cenário muito instável, e aí foi um aumento de 0,3 pontos, tá? Bom, pessoal, saindo então de Bradesco, que eu acho que teve sim um resultado muito bom, vamos falar de Itaú, que eu também acho que teve um resultado muito bom. Como vocês estão vendo, ele entregou um lucro de 6,8 bilhões de reais. Só que no dia seguinte ele caiu pra caramba na nossa bolsa de valores e muita gente ficou meio que sem entender o que estava acontecendo. E aí muitas vezes quando isso acontece com as empresas na nossa bolsa de valores é porque muitas vezes os resultados eles vieram abaixo das expectativas do mercado ou até algumas linhas do balanço vieram até acima do que o mercado estava esperando, mas algumas ali trouxeram um pouco mais de preocupação, que foi o caso do Itaú, tá? Antes de chegar nesse ponto em si, vamos falar sobre a própria carteira de crédito do Itaú, porque ela cresceu 13,6%, basicamente a mesma coisa do Bradesco, tá? A ponta da pessoa física e das microempresas e pequenas empresas foram as pontas que mais cresceram dentro dessas linhas de crédito. O índice de inadimplência também ficou muito parecido ali com o do Bradesco, né? Em 2,6%, um aumento de 0,4 pontos, mas a preocupação maior, né, justamente com esse aumento da inadimplência foi justamente o índice de cobertura do banco, que caiu 50 pontos, né, percentuais, chegando a 234%. Então, esse índice de cobertura, ele é muito importante até mesmo para a gente entender a capacidade do banco, né, de aguentar as pontas, principalmente quando a gente fala dessa galera aí que tem grandes chances de ficar
inadimplente. Então, com esse índice de cobertura caindo e com um cenário que não parece tão favorável nesse curto prazo, 2021, 2022, tudo isso gera um pouquinho de preocupação nos investidores, acho que junta com o mau humor inteiro da bolsa, e aí Itaú acabou caindo aí mais de 5% logo no dia seguinte, tá? Mas bom, pessoal, vamos sair de Itaú e vamos falar de CSN Mineração. Como eu tinha falado no vídeo lá sobre as previsões dos resultados em si, as empresas, né, que trabalham nesse setor de siderurgia, mineração e tal, elas provavelmente iriam apresentar um resultado um pouquinho menor justamente por conta da cotação no minério de ferro, né? E CSN Mineração não foi diferente, ela teve um lucro 45% menor em relação ao mesmo período do ano anterior, entregando um lucro de 804 milhões de reais. É sim, óbvio, um bom resultado, entregou lucro, porém, quando a gente olha para o ano passado, que a gente teve aquela explosão do minério de ferro e compara com o que está acontecendo hoje, né, que chegou a negociar acima de $200 a tonelada e aí agora estava muito próximo de $100, cento e poucos dólares a tonelada, claro que tudo isso traz essa diferença no resultado, né? Consequentemente, nós tivemos aí uma queda de 66% no EBITDA, muito tomado por conta desse fator que eu trouxe para vocês, mas também tem um outro ponto, tá, gente? Nós tivemos vendas, né, o volume de vendas caindo nesse terceiro trimestre de 2021 e muito disso foi atribuído à estratégia que eles aderiram, né, ali para preservar o valor do produto deles. Então nós tivemos essa queda no minério de ferro, eles tentaram de certa maneira ainda assim preservar o valor que eles negociavam anteriormente e aí tiveram um volume de vendas menor. E também aí ponto e que eu acho que foi muito positivo para a CSN Mineração foi justamente o incremento no caixa líquido de mais de R$1 bilhão, tá? Então ele entregou aí um caixa líquido, né, nesse terceiro trimestre de 2021 de 7,1 bilhões de reais, o que é um caixa assim bem considerável, principalmente pensando que a empresa sim, ela está entregando lucro, apesar de ser menor, né, do que no ano passado, mas o que muitos especialistas que acompanham mais de perto essa questão das commodities, eles acreditam que minério de ferro, essas commodities aí devem seguir mais ou menos nesses patamares que a gente está hoje. Então essas empresas que estão operando com um caixa muito forte, que conseguem ter uma boa margem, né, ali entre o custo e o preço de venda, com certeza elas vão passar aí sem grandes sofrimentos aí por esses próximos anos. Mas beleza, gente, saindo de CSN Mineração, que, né, tá sofrendo desde que fez o IPO, vamos falar sobre ENGIE. Como eu falei para vocês, ENGIE é uma das minhas preferidas do setor de energia, com certeza ela tá ali nos top 3, eu acho que ela é uma empresa que está bem diversificada ali na geração, com energias renováveis, na parte de transmissão, e eu acho até que ela segurou muito bem as pontas, apesar de toda essa crise hídrica que a gente está vivendo, né? Então, como vocês podem ver, a ENGIE ela entregou um lucro 30% maior do que o mesmo período do ano anterior, o que foi muito positivo, né? Ficando com o valor de 372 milhões de reais, né? É claro que tem alguns pontos que nós precisamos trazer, tá? E aí eu quero começar trazendo os não recorrentes, ou aliás, o não recorrente que teve dentro desse balanço. Ela teve, né, a ENGIE, uma reversão de um impairment. O que é um impairment? É muitas vezes uma baixa contábil, algum reajuste contábil, mas que não tem um efeito caixa necessariamente, às vezes por conta de uma depreciação que você teve em algum ativo, alguma coisa assim. Essa reversão desse impairment foi no valor de 51 milhões de reais e foi justamente decorrente, né, da reavaliação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda e também da usina de cogeração Lages. Então, esses ativos foram reprecificados e eles tiveram essa reversão deste impairment. Agora, alguns pontos que eu acho que contaram muito a favor desse resultado da ENGIE, né, nesse momento onde nós passamos por essa crise hídrica, acho que a gente tem que falar das termoelétricas, né? É uma energia muito mais cara, sim, porém, se você tem alguma ali dentro do seu portfólio e tudo mais, eventualmente ela pode segurar as pontas, você pode ganhar em cima disso. Então, teve um aumento de 11,2% na geração através das termoelétricas, teve demanda por tudo isso. Claro que eles conseguem trazer isso para o preço da energia e no fim das contas, na ponta final, né, quem acaba pagando somos sempre nós. Então, isso contribui para o resultado dela. Acho que outro ponto interessante
é justamente a questão do trading de energia, então eles podem negociar a energia, eles tiveram um ganho de mais de 5 milhões de reais fazendo essas negociações, esse trading de energia, e além disso teve a própria questão do crescimento, né, da questão da energia que é negociada no mercado livre, principalmente por indústrias, por empresas. Então, com a economia retomando e também tentando acelerar um pouquinho mais, consequentemente você tem uma demanda um pouco maior de energia, o que muitas empresas e indústrias fazem é ir para esse mercado livre para tentar baratear um pouco esse custo. Então essa linha acabou crescendo também, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram esses pontos que eu queria trazer dessas 4 empresas para vocês hoje. Eu até ia trazer o assunto Nubank, mas agora na semana que vem, se vocês olharem a partir do dia 9, já vai estar dando para reservar aquele BDR que eles prometeram e tal. Então eu quero fazer um vídeo especificamente sobre isso, trazendo também algumas questões tributárias, porque a gente tem que se preocupar com isso também, entender os efeitos positivos e negativos, né, dessa ação do Nubank, que de cara a gente sabe que foi uma ação de marketing muito boa, mas decidi deixar esse assunto de fora, falo no próximo vídeo aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, se você chegou até esse final de vídeo aqui e ainda não deixou o seu like, faça isso agora e eu vejo vocês então na quarta-feira por aqui, beleza?